Olá, vamos dar início à nossa primeira aula do primeiro capítulo. Vamos conversar aqui sobre a questão da metodologia da pesquisa científica. Até para o entendimento do que é essa disciplina, é necessário começar com uma discussão sobre conhecimento. Então, a pesquisa científica, para que ela seja entendida, nós precisamos ver que existem as mais comuns no nosso dia a dia, que é o conhecimento de senso comum e a pesquisa científica, que é o conhecimento científico. O conhecimento do senso comum, ele é desenvolvido por meio da urgência, da necessidade de se resolver problemas no dia a dia, os conflitos, situações que complicam a vida do ser humano e ele precisa de uma solução rápida. Já o conhecimento científico, ele surge de investigação, de estudos mais aprofundados para entender o processo da transformação e da solução do objeto ali que o pesquisador precisa resolver. No caso, o senso comum é um conhecimento que se encontra no nível superficial, sem nenhuma preocupação crítica ou racionalista. Ela, pela necessidade de problemas imediatos, o senso comum, ele não se dedica às razões do conhecimento teórico que explicam o seu processo. Por quê? Porque ele é rápido, ele não está interessado em entender o porquê das coisas, ele quer resolver os problemas. Então não importa como que isso vai acontecer, o que importa é o resultado. Então valoriza-se nesta modalidade de conhecimento, portanto, a percepção sensorial. Ele é fundamentado em tradições e crenças que são aprendidas ao longo da vida e são passadas de geração para geração. Devido a esse problema de passar conhecimentos sem um aprofundamento de estudo, nós temos aí duas dificuldades no conhecimento de senso comum. O primeiro deles é uma linguagem vaga e baixo poder de crítica. Ele é um produto de um uso individual e subjetivo espontâneo que se enriquece e se modifica gradualmente em função da convivência num determinado grupo. As palavras adquirem sentidos diferenciados de acordo com as pessoas e grupos, porque vai depender da cultura e do conhecimento de cada pessoa, que é o que eles vão depositar aqui nesse tipo de conhecimento. Então surge essa dificuldade, uma linguagem vaga que não vai ter uma fundamentação para ela. A segunda dificuldade é o desconhecimento dos limites de validade. Então, como é um conhecimento passado de tradição, por meio de crenças, muitas vezes muda-se os problemas, mudam-se as situações, mas as técnicas continuam as mesmas. Eles não transformam essas técnicas. Por quê? Porque não entendem o porquê, o processo disso. Então vai passando de pessoa para pessoa, enquanto está dando certo, eles vão fazendo, mas não possuem aí um conhecimento mais aprofundado. Então é onde é perdida aqui a questão do tempo. Olha só, a durabilidade de suas tradições, por não conhecerem as razões que justificam os acertos e as falhas do uso e de seus procedimentos. E o interessante disso é que se repete de forma padronizada, ele não tem ali um regulamento. O conhecimento científico é um produto resultante da investigação científica. Ele surge, então, não apenas da necessidade de encontrar soluções de ordem prática da vida diária. Ele surge, então, por quê? Como veio o conhecimento de senso comum, sem o aprofundamento e sem a explicação dos processos, o que acontece? Não há a explicação, o entendimento de como está funcionando. Chega um momento que o homem vai indagar sobre as questões, aí ele vai precisar se aprofundar em conhecimento científico. Com isso, vai precisar testar. E são nos testes que vai ser feita a verificação para ver se aquela situação esperada, a solução esperada é confirmada ou não. Então podemos entender que a investigação científica surge na descoberta de que os conhecimentos do senso comum não são suficientes para explicar as indagações humanas.
A investigação científica é ainda a busca de um saber mediante o reconhecimento e ineficácia dos conhecimentos já existentes, que são os provenientes do senso comum. Porque em algum momento eles começam, apesar de muitos não reconhecerem, o conhecimento que não tem a comprovação, que não tem os testes, em algum momento ele vai começar a dar errado. A ciência exige que a teoria seja confrontada com os dados empíricos como justificativa para a aceitação de uma nova teoria. Então, nesse caso, é onde exige do pesquisador o envolvimento com a teoria, com a fundamentação teórica, com os testes para comprovação. O conhecimento científico despreza a opinião ou o sentimento de convicção para convencer sobre a aceitação de uma afirmação. Por que faz isso? O senso comum, ele já vem daquele sentimento, do posicionamento do homem perante a solução. O conhecimento científico não, ele é embasado em teorias. Então, ele vai desprezar a opinião, ele vai desprezar a participação de experiência pessoal do investigador para que não haja interferência nos resultados ali esperados. Então, esses construtos vão evitar a ambiguidade e vaguidade dos conceitos. Eles propiciam o poder de testes, prevendo e discriminando com mais confiabilidade quais manifestações empíricas podem ser observadas como possíveis confirmadores ou falseadores. A pesquisa científica foca em testes muito rigorosos para que uma nova teoria seja aceita. A razão disso é para manter a confiabilidade nas predições. Se foi testado, ele vai ser confirmado ou falseado. Se é falseado, ele vai ser desprezado. Se for confirmado, é onde a sociedade vai poder se utilizar dos resultados. A pesquisa científica aqui também é como um processo de produção de conhecimentos para a compreensão de uma dada realidade. E entendendo melhor essa realidade, o homem ele vai deixar apenas de ser um participante passivo daquilo que acontece na sociedade. Ele vai poder participar da sua transformação, de realização. Aqui nós vimos a complementação, que considera a pesquisa científica o objetivo é buscar a solução de um problema que ainda é desconhecido pelas pessoas. A ciência é produzida por meio da pesquisa, que levará o pesquisador ao conhecimento e à descoberta de verdades, sempre com testes. Então, para se desenvolver uma pesquisa científica, nós precisamos seguir esse roteiro, que ele vai ser especificado mais adiante, cada detalhe dele, de como que funciona. Então, nós precisamos da escolha do tema, que é o assunto que vai ser tratado. A delimitação do tema é onde nós temos que ter um foco para tratar desse assunto, porque senão nós podemos nos perder da pesquisa. Se eu tenho um assunto que é muito abrangente, eu vou precisar delimitá-lo. A definição dos objetivos é onde eu quero chegar com essa pesquisa. Se eu não tiver um objetivo, eu não tenho um caminho para percorrer, é o que vai nortear os resultados que eu pretendo. A formulação do problema é imprescindível, porque não existe pesquisa sem um problema científico. Esses conflitos aparecem, que é o que vão motivar o pesquisador a ter ideia do tema que ele quer desenvolver. A hipótese, ela é o que vai ser testada e comprovada. Ela é um resultado possível. Os instrumentos de coleta e dados, vocês vão ver também mais adiante, que podem ser os questionários, que podem ser entrevistas, etc. A análise e interpretação de dados também fazem parte dessa, vamos dizer, da finalização da pesquisa. Depois de todas as coletas de dados, o pesquisador vai fazer a análise e para ver se ele conseguiu chegar no seu resultado esperado. Nós vamos tratar agora sobre as publicações científicas. Então, nós vimos na aula passada a importância do conhecimento científico e como que ele se perpetua na sociedade. Ele precisa ser o quê? Testado para que possa ser confirmado. Após esse processo de teste, o que o cientista tem que fazer, ou o investigador? Ele precisa publicar. De nada vai adiantar ele desenvolver uma pesquisa, ele testar, confirmar seus resultados se ela ficar engavetada. A pesquisa precisa ser publicada. Então, a publicação científica,
normalmente em revistas científicas, precisa ser amplamente lida. Para isso, precisa seguir alguns quesitos. Então, eu preciso saber o quê? O objetivo de ampliação dos conhecimentos de uma área do saber. Tá? Contar também com um comitê editorial de especialistas, porque é a partir desse comitê que vai ser feita a avaliação da qualidade da pesquisa para aquela determinada revista científica, porque existe um alto grau de cobrança, até por conta dos padrões da pesquisa e questão de justificativa daquela pesquisa, viabilidade, se ela é de interesse daquele público ou não. Ser aberta a contribuições externas para garantir qualidade e competitividade. A publicação científica precisa ainda ser indexada, receber pedidos de assinaturas de instituições, pessoas físicas, até porque ela possa sobreviver também, receber pesquisas originais submetidas para publicação de autores externos e internos, ter artigos citados em outras publicações reconhecidas, o que valoriza muito também, porque nós vamos estudar mais adiante a questão da citação, como que isso funciona e como que isso valoriza o pesquisador. Então, no caso, as publicações científicas são os meios para que eles possam se destacar academicamente. Então, se eu faço uma pesquisa, como que eu vou apresentar? Eu tenho que ter um meio. Eu não vou simplesmente publicar em qualquer lugar na internet. Quanto maior valorizada for a fonte que eu for expor a minha pesquisa científica, é onde eu vou ter o meu valor também como autor dessa pesquisa e a valorização daquilo que eu pesquisei. Então, e quanto melhor for a pesquisa, é onde vai ajudar o pesquisador com a conquista de bolsas e incentivos tanto de empresas privadas e até mesmo fundos governamentais. Então, a divulgação dessas investigações científicas podem ser em diferentes formas de publicações. Então, nós temos a comunicação científica. Ela é uma informação apresentada em congressos, simpósios, reuniões, academias, sociedades científicas, e é onde eu vou expor publicamente o resultado daquilo que eu venho trabalhando de acordo com a minha carreira ou com o curso que eu esteja realizando. O artigo científico, ele também vai ser publicado após finalizado, então eles são pequenos estudos, porém completos. Eles vão tratar de uma questão verdadeiramente científica que não se constitui em matéria de um livro. Nós temos ainda a resenha crítica. Ela é a apresentação de um conteúdo por meio de uma descrição detalhada, onde o investigador vai se posicionar diante do que ele tem estudado, diante do que ele tem pesquisado daquela determinada obra. O relatório de pesquisa. É muito interessante vocês conhecerem, porque dentro de um curso de graduação, muitos professores vão pedir, eu quero um relatório. E aí, o que é um relatório de pesquisa? Normalmente o relatório, ele abrange vários tipos de trabalho. E ele tem um cunho científico, então ele precisa seguir uma padronização. Então, o relatório de pesquisa tem o objetivo de comunicar os processos e os resultados obtidos de uma investigação científica. Esse documento foca um público-alvo específico de acordo com seus objetivos. Então, depende, se você está fazendo uma pesquisa dentro de um curso de graduação, qual que é o seu objetivo? Como eu falei na aula anterior, sempre o meu objetivo vai nortear o meu trabalho. Então, seja qual for a modalidade de trabalho. Os relatórios de pesquisa podem ser apresentados por meio de um artigo sintético, ele pode ser uma monografia de mestrado, de graduação ou de doutorado também. Sobre a difusão e divulgação científica. Então é interessante perceber a diferença desses dois itens. Quando eu falo em difundir uma pesquisa científica, eu vou tornar público um conteúdo dentro do meio científico. Então, por exemplo, se um grupo de cientistas desenvolveram uma vacina, eles vão tornar público isso no meio deles, usando o quê? Uma linguagem técnica específica entre esses cientistas que desenvolveram essa medicação.
A divulgação, o que vai ter que ser feito? Ela vai ser mostrada, apresentada para quem? Para a população. Porém, ela vai ser feita de forma diferente. Aquela linguagem que é utilizada naquele meio científico entre os pesquisadores, ela agora vai ser adaptada para a população. Então, enquanto na difusão a vacina é explicada com todas as suas propriedades químicas e, vamos dizer, e ações dentro do corpo humano, e vão usar técnicas, palavras técnicas relacionadas a isso, para a população vai ser explicado o quê? A importância da vacina para a criança, por exemplo, para evitar doenças. E aí vai numa linguagem extremamente simples, verdadeira e clara, para que as pessoas entendam. E isso é feito o quê? Depois que uma pesquisa está concluída. A vacina, ela foi processo de um longo período de pesquisa e testes. Depois de comprovada, ela vai ser difundida no meio científico ou divulgada para a população. Os níveis de conhecimento. Nós temos aqui 3 níveis de conhecimento dentro aqui do que nós estamos falando, de divulgação científica. Então, no caso popular, é quando o grande público não se preocupa em verificar a veracidade das informações. É quando qualquer informação me basta. Eu vejo na internet, eu não sei se aquela vacina é boa ou não, eu procuro lá em qualquer site de pesquisa e tá lá. O primeiro link que eu achei, eu li, acreditei, gostei. Entendi, é o que me basta. A divulgação acontece quando as informações circuladas são submetidas ao senso crítico. Daí já tem um cuidado maior, certo? Então eu vou prestar atenção, mesmo eu não sendo da área, eu não sou pesquisadora científica, mas eu quero comprar uma vacina para o meu filho. O que eu vou fazer? Eu vou ler um pouquinho mais sobre isso, já com o desenvolvimento de um senso crítico mais apurado, porque eu não vou acreditar em qualquer propaganda, porque eu não quero comprar qualquer coisa para dar para minha criança. O científico, ele já abrange conhecimentos especificamente científicos e o seu objetivo é a obtenção e publicação de conhecimentos desconhecidos pelo grande público. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre monografia, que é um tipo de publicação científica, que é um trabalho que vocês vão desenvolver ao longo desse curso de pedagogia para desenvolver, para defender o TCC de vocês, certo? Então, a monografia, ela também é uma publicação científica, como nós acabamos de discutir, e também é um dos primeiros passos da atividade científica do pesquisador. Então, a maioria das faculdades, ela exige que os seus alunos desenvolvam um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, que todos aqui vão passar com sucesso. Podemos entender, então, como monografia, um estudo sobre um tema específico escolhido pelo pesquisador que tenha valor científico subordinado à metodologia científica. O tema, ele vai desencadear o caminho da sua pesquisa. O que ele precisa ser analisado? Se ele é viável, se ele é um tema que vai ter um valor científico, ok? Então isso é desenvolvido desde o início, porque não adianta começar a pesquisa num tema e depois pensar, esse tema não está dando vazão para continuar essa pesquisa. Então, as características da monografia. Ele é um trabalho escrito, sistemático e completo. Por que sistemático? Ele é formal, ele precisa seguir regras, ok? E nós vamos estudar essas regras. Ele tem que ter um tema específico ou particular de uma ciência ou parte dela. Eu não posso trabalhar com um tema muito amplo, porque o tema muito amplo, ele não vai me dar tempo para finalizar essa pesquisa. Então, eu preciso o quê? Delimitar esse tema. Então, ele é um estudo que aborda vários aspectos e ângulos do caso, no caso, o objeto de estudo que vocês vão escolher. Então, o tratamento dele vai ser bem profundo. Nesse caso, ele é profundo, mas ele não é muito amplo, porque, como eu falei, o tema não pode ser muito amplo. Ele precisa ser delimitado para que eu não me perca. No caso, eu vou me aprofundar na minha pesquisa, mas eu preciso limitar até que ponto eu vou trabalhar esse tema. Porque, assim, desde o início da pesquisa, é necessário entender que o tema, se ele não for compatível com aquele tempo que você tem para desenvolver, ela não vai conseguir finalizar. Então, a metodologia científica, vocês vão ter que escolher o tipo de método que vão desenvolver
os processos que vão escolher para desenvolver, para comprovar as suas hipóteses dessa pesquisa. E no caso, ela também precisa ter uma contribuição importante. Então, eu como pesquisador, eu não posso simplesmente fazer um tema, simplesmente porque eu acho legal, ele é bom para mim. Tudo bem, ele tem que ser bom para mim, porque se eu não casar com esse tema, eu não vou conseguir desenvolver. Porém, ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter uma razão social. Senão eu não vou conseguir investimento, eu não vou conseguir um orientador de pesquisa. Se a pessoa não acreditar na minha pesquisa e que aquilo tem uma função na sociedade, se eu não tiver uma contribuição, não tem o porquê dessa pesquisa. Os tipos de monografia. Então, ao longo da vida acadêmica, os alunos precisam apresentar uma série de trabalhos, inclusive quando vão fechar um ciclo para partir para o seguinte. Então, podemos distinguir aqui 3 tipos. A monografia ao término da graduação e especialização, a dissertação, que é ao término do mestrado, e a tese ao término do doutorado. Então, este trabalho científico precisa ser planejado a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema abordado, por meio de um estudo também sistematizado, e também precisa ser compatível à abordagem. Aqui eu me refiro à teoria que eu estou ensinando. Então, se eu vou trabalhar aquele tema, eu vou precisar fundamentar aquele tema. Então, qual é a revisão que eu vou fazer sobre isso? E essa revisão, ela não inclui somente livros, ela inclui também trabalhos já pesquisados, já outras dissertações, outras teses, que já estão aí no mercado, que estão publicadas em sites e bibliotecas virtuais, que vocês podem consultar. Por que isso é importante? Sabendo aquilo que já existe, é onde eu vou complementar, agregar e confrontar na minha pesquisa. Então, para que isso aconteça, a monografia precisa ser planejada e adequada de acordo com a metodologia que vocês vão escolher. Então, um dos quesitos importantes para o desenvolvimento de uma monografia é o desenvolvimento de um projeto científico. O projeto científico, ele vai abranger todo o planejamento da sua pesquisa. Ele é também um tipo de trabalho científico que ele tem um formato próprio e que ele vai delinear todo o caminho que você vai percorrer. Então, com a ajuda de um orientador, todos precisam de um orientador, e o orientador é você que conquista dentro de uma faculdade ou de uma pós-graduação. Você precisa também pensar e analisar um tema a ser pesquisado, respeitando sempre as normas de elaboração do trabalho científico, que é um item que nós vamos ver mais para frente. Então, no geral, todos os trabalhos científicos apresentam a mesma estrutura. Nós temos a introdução, que é a apresentação sintética da questão, que eu vou mostrar aquilo que eu vou trabalhar. Então, a apresentação sintética é o assunto que eu vou trabalhar. É a justificativa, eu falei aqui em outras palavras, é o que? A importância desse meu trabalho para o mundo científico, para o mundo acadêmico. Se eu não comprovar a importância dele, o que ele agrega, ele não se justifica. O objeto é aquilo que eu vou pesquisar. E os objetivos? Onde que eu quero chegar? Se eu não tenho objetivo, é como eu sair de casa sem saber para onde eu vou. Para onde que eu vou? Que caminho que eu vou percorrer? Então, esse é o meu objetivo. E quando eu começo a introdução e percorro toda a minha monografia, quando eu chego lá na conclusão, a conclusão precisa bater com o quê? Com a minha introdução. O que eu propus na introdução? É onde eu vou percorrer a minha pesquisa, se fechou ou não. Se eu chegar na conclusão de pesquisa e ela não bate com o que eu ofereci aqui na minha introdução, foi perdida alguma coisa no meio do caminho. Então, ela vai precisar ser refeita. Okay? O desenvolvimento, ela é a fundamentação lógica ou teórica. Okay? É necessário que haja explicação e discussão dos dados de pesquisa para que análise e investigação sejam realizadas. Eu preciso fundamentar minha pesquisa em outras teorias, em outras pesquisas, porque eu não estou trabalhando com um assunto aqui inédito. E mesmo num assunto inédito, eu sempre vou ter uma teoria para poder fundamentá-la. Então, é imprescindível também uma escolha de bons materiais para fundamentar a sua pesquisa, porque toda pesquisa precisa ser fundamentada, que é a diferença do conhecimento científico e a diferença do conhecimento de senso comum. A conclusão é a etapa final da pesquisa, ela deve estar alinhada às etapas de pesquisa. Então, como eu falei lá na introdução, a conclusão precisa fechar. Aquilo que eu me propus na introdução, ela precisa ser finalizada na conclusão. Neste espaço, o autor irá expor os resultados também obtidos em todo o processo de pesquisa. Por isso que é muito importante o projeto, é muito importante delinear o tema, os objetivos,
porque eu vou ali, vou desenvolver as hipóteses. Essas hipóteses serão comprovadas, para que eu possa comprovar ou não aquilo que eu me propus. Neste último capítulo desta aula, eu tenho aqui algumas sugestões para vocês de leitura, por curiosidade, relacionada a esse assunto, que vocês podem fazer para poder conhecer um pouquinho mais, ok? Vejo vocês na próxima aula.